Galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E no vídeo de hoje a gente vai fazer a tier list das favoritas para o Royal Rumble. A gente já fez um para os favoritos e agora é a vez das meninas. Então, se você quiser saber a minha opinião sobre quem são as lutadoras mais favoritas e menos favoritas a vencer o Royal Rumble na Arábia Saudita no próximo dia 31, não deixe de assistir esse vídeo do começo ao fim, porque a minha opinião certamente vai surpreender vocês. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para alavancar o nosso canal. Em especial, se inscreva no nosso canal, falta pouquíssimo para a gente chegar a 10 mil inscritos e a gente conta com vocês para isso. Então vem com a gente para mais uma tier list do tiozão agora para falar das lutadoras favoritas para vencerem o Royal Rumble. E aqui a gente vai colocar na mesma escala que a gente fez entre os rapazes, né? Vamos só trocar a câmera aí, né? Que eu botei na câmera agora sim, né? Porque aí a imagenzinha fica melhor, aparece melhor. Nós temos aqui as categorias de as lutadoras favoritas, as possíveis, aquelas que têm um caminho, assim, é difícil, mas tem um caminho para elas chegarem lá. As que nunca diga nunca seriam aquelas muito difíceis, mas, cara, vai que. E as nem pensar são aquelas que sem chance mesmo de chegarem e vencerem o Royal Rumble, tá? Nós já vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer a mesma estratégia do vídeo dos homens. A gente vai colocar todas as possíveis primeiro, depois a gente vai colocar 3 favoritas e vai escolher a lutadora favorita para vencer o Royal Rumble, na nossa opinião, tá? Muito bem. Começar com AJ Lee. AJ Lee, nunca diga nunca. Poxa, mas André, ela tem uma mega estrela, não sei o que, tá? É uma mega estrela que tá com contrato de part-timer, tá? Nunca diga nunca, porque a WWE pode enlouquecer e resolver dar a vitória pra ela. Mas, cara, o caminho dela e a estrada dela é contra a Becky Lynch. Todo mundo sabe que AJ Lee e Becky Lynch vão lutar na WrestleMania. Então, nunca diga nunca, mas eu acho muito difícil. Asuka, eu acho que há um caminho, acho difícil que ela vença o Royal Rumble, sinceramente, mas há o caminho do Absolute Dorama, né? Caso a WWE quisesse, por exemplo, dar um dos campeonatos para Io Sky ou para a própria Kairi Sane, e aí poderiam fazer a Asuka vencer o Royal Rumble para poder desafiar, ou poderia fazer a Asuka ganhar o Royal Rumble para ganhar o título e aí, de repente, fazer a Kairi Sane enfrentar ela depois, mas eu acho difícil. Bayley, cara, a Bayley eu também, hoje em dia também acho difícil, tá? Há o caminho de que é uma veterana, já é vencedora do Royal Rumble, mas hoje tá como duplista ali com a Lara Valkyria, tá ali pra elevar a Lara e tal, então há um caminho, mas eu acho um caminho meio tortuoso. Becky Lynch é possível porque, cara, você não tem nunca como apostar contra a Becky e dizer, ah, não, a Becky é difícil, não. Cara, Becky Lynch é Becky Lynch, é a melhor de todos os tempos, ela sempre vai estar entre lutadoras que possivelmente podem vencer o Royal Rumble. A atual campeã intercontinental teria que ser a Back to Belts, ela já foi Back to Belts, então não me surpreenderia se ela vencesse. Ivy Nile, nem pensar, né, jobber total, completa e irrevogável. Yoshkai, possível. Possível. Inclusive, eu vou falar daqui a pouco que a Yoshkai seria uma das principais favoritas a vencer por conta do hype que ela tem de uma luta que a WWE ainda não fechou. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Kairi Sane, há um caminho, seria o mesmo caso da Asuka, o caminho seria a Kairi Sane vencer o Royal Rumble e a Asuka ganhar o campeonato. Tá? E aí talvez o próprio campeonato do Monday Night Raw tá com a Stephanie Vaca tá zoada, poderiam botar a Asuka pra vencer ela e a Kairi Sane enfrentar ela na WrestleMania. Poderia, acho difícil. Liv Morgan, possível, tá com hype. Não acho que tá com o maior dos hypes não, tá? Sinceramente, eu acho que ela tá aí numa dupla com a Roxane Perez, ela não tá batendo de frente com os main eventers, ela tá ali no cenário de duplas, mas no cenário de duplas tá enfrentando vários main eventers, né? Tá enfrentando a Charlotte Flair, a Alexa Bliss, Rhea Ripley, Yoshkai, Asuka. Então ela tá ciscando ali com um monte de lutadores que estavam no main event há pouco tempo. Mas o hype dela, cara, assim, o pessoal tá dando um hype pra ela muito grande e eu não sei se é o caminho correto não, tá? Vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Lara Valkyria, eu acho que é um caminho, que é o caminho de que ela é uma lutadora nova, seria a underdog perfeita, mas tá na duplinha ali com a Bayley, tá sem hype, né? Então eu acho difícil. Vou até colocar as duplinhas aqui juntinhas. Maxine Dupri, nunca diga nunca, porque a WWE colocou o campeonato intercontinental dela, mas fizeram ela perder esse campeonato intercontinental de uma forma tão bizonha que
Sinceramente, eu acho que de muito, muito, muito difícil dela ganhar o Royal Rumble. Natália, nem pensar. Nem pensar. Acabou de voltar com Persona Rio, acho impossível a WWE resolver dar o Royal Rumble pra ela. Nick Bella. Nick Bella, eu vou colocar como possível porque ela esteve ciscando ali no cenário do Campeonato Mundial. Teve uma luta contra a Stephanie McMahon. Então, para a WWE resolver voltar e dar um título que a Nick Bella nunca teve, custa pouco. A Hall da Fama, etc, etc. Raquel Rodrigues eu também acho possível, pelo mesmo motivo da Nick Bella, tirando o fato de que a Raquel Rodrigues não é uma Hall da Fama. A Raquel Rodrigues está ciscando nesse cenário do Campeonato Mundial, está batendo de frente com a Stephanie McMahon. Para a WWE colocar ela como vencedora do Royal Rumble custa pouco. Rhea Ripley, possível porque Mami is always on top nesse canal e ela é hoje a face da divisão feminina e inclusive tem gente falando que hoje ela é a face da companhia. Ela teria um hype perante o público maior do que o próprio Cody Rhodes, tá? Eu tenho minhas dúvidas com relação a isso, mas eu acho possível. Roxane Perez eu acho que é um caminho, mas tá na mesma situação da Liv Morgan, tá envolvida numa dupla com ela e ela não tem o hype de ser uma ex-campeã mundial e tal. Então, há um caminho. O caminho seria a Raquel Rodrigues ganhar o campeonato da Stephanie McMahon e aí a Roxane Perez ganhar o Royal Rumble para enfrentar a Raquel Rodrigues, a Liv Morgan se irritar com isso, botar o dedo na cara das duas e resolver entrar e eles resolveram fazer uma triple threat da Judgment Day na WrestleMania. Pode acontecer. Ó, a Stephanie McMahon, eu vou colocar nunca diga nunca porque ela é atual campeã da Mundial Peso Pesado, mas está com a lesão no tornozelo, ela pode perder esse campeonato, vai que, né, gente? Tentar, né? Tá faltando uma luta no Saturday Night Main Event, vai que eles resolvem colocar essa luta agora no SmackDown, a Stephanie perde pra Raquel e aí resolvem fazer a Stephanie ganhar o Royal Rumble. Possível. Só Stark, nem pensar, ainda deve voltar no Royal Rumble, tá? Tem gente falando que a Zoe volta no Royal Rumble, mas nem pensar. Alba Fire nem pensar. Vamos tirar logo a Bifeb aqui. Candice LeRae também nem pensar. Vamos ver aqui. Kiana James nem pensar. Mitin nem pensar. Naomi nem pensar, tá grávida. Tem gente que tá achando que ela vai voltar no Royal Rumble. Ela ainda nem teve o bebê, esquece. Nikki Cross nem pensar. É manager. Piper Niven nem pensar. Tá machucada, tá longe. Zelina também acho que nem pensar. Tá como manager. E aqui entre as meninas, depois eu vejo quem é que eu boto da NXT, só pra não botar um monte de gente ali no nem pensar. Vamos lá, Alexa Bliss. Alexa Bliss, hoje, eu acho que há um caminho. O caminho seria ela vencer o Royal Rumble e a Charlotte Flair vencer o campeonato. E aí tem uma luta entre as duas. Tá? Eu acho que a única possibilidade da Alexa Bliss vencer seria se a WWE quisesse fazer Alexa Bliss versus Charlotte Flair na WrestleMania. Tá? Quebrar a Charlexa e fazer uma luta que seria uma luta muito boa, provavelmente. Mas eu acho que eles não vão fazer isso, não. Tá? Eu acho que se quebrarem a dupla, e é bem possível, eles vão fazer de uma forma que elas lutem na WrestleMania sem valer título. Bianca Belair, possível. Se ela voltar da lesão, bem possível, tá? Porque ela é uma das melhores lutadoras da WWE hoje em ringue, né? Pessoal, vocês gostam de falar em ringue, né? Para traduzir o in ring performer, né? Do inglês. Mas no ringue ela é uma das melhores lutadoras e eu particularmente acho que ela seria uma vencedora merecedora do Royal Rumble. Lembrando que ela já venceu uma vez, né? Então ela poderia ser aí uma vencedora aí pela segunda vez. Charlotte Flair, possível. Tem como apostar contra a rainha. Tá? E aí seria um cenário inverso. Alexa Bliss de repente ganhar o campeonato da Jade Cargill e a Charlotte desafiar a Alexa. Ou a Charlotte desafiar a Jade Cargill. Lembrando que a WWE tem ciscado com a ideia de Jade Cargill e Charlotte Flair há muito tempo. Há muito tempo. Desde quando? Desde do Raw After WrestleMania 41. Em 2025, desde o Raw After WrestleMania, a WWE tá botando a Jade Cargill pra encarar a Charlotte. Elas já se encararam umas 2 ou 3 vezes aí na sua jornada.
Chelsea Green, cara, depois do Unreal, acho que nunca diga nunca. Eu acho que a única possibilidade de ela vencer o Royal Rumble é se eles fizessem a sandice que eles falaram na primeira temporada. Das lutadoras até o 29 todas se eliminarem, e aí a 30 automaticamente vencer o Royal Rumble e ser a Chelsea Green. Ah, se eles fizessem uma loucura dessa, eu acho que a Chelsea poderia ser a vencedora do Royal Rumble. Enfim. Julia, possível. Possível. Por quê? Porque nos quadros do Unreal, a Julia aparecia como uma possível lutadora a ser empurrada pela WWE, tá? Estavam achando até que ela seria campeã mundial para poder enfrentar acho que era a Io Sky. Não, a Naomi. Não, a Naomi não. Não, acho que era a Naomi, no Crown Jewel. Ia ter uma luta no Crown Jewel e aí eles botaram lá Tiffany Stratton ou Julia. Tá? Então, não se surpreendam disso aqui, tá? Porque a Naomi era a Naomi mesmo. A Naomi campeã mundial peso pesado. Campeã mundial peso pesado. Campeã mundial feminina. E aí no quadro tava Naomi versus Tiffany Stratton ou Julia, tá? Então, parece que os caras gostam dela, tá? Jade Cargill, nem pensar, porque eu acho que ela vai manter esse campeonato até a WrestleMania, então, e eu também não acho que eles vão botar ela como campeã no Royal Rumble. Johnny Grace, eu vou botar como há um caminho, porque pode ser que a WWE queira empurrar ela pra poder lutar contra a Jade, mas eu acho difícil. Eu acho que tem muitos outros nomes na frente dela, sinceramente. Lash Legend há um caminho pelo fato de ela ser muito grande, muito forte. Poderiam usar essa história pra empurrar ela. Precipitado? Muito. Forçado? Demais. Mas é possível, há um caminho. Na Ajax, igualmente, há um caminho. É a força imparável, né? Irresistible Force, a força irresistível. Ex-vencedora, ex-campeã mundial. Por que não? É possível. Eu acho até que ela já venceu o Royal Rumble. Ela venceu o Royal Rumble? Agora eu não sei, acho que não. Tiffany Stratton, possível. Muito possível. Mas possível demais. Ex-campeã da WWE, nunca perdeu o título. Não, quer dizer, ela perdeu, né? Perdeu naquela luta contra a Jade Cargill, mas ela estava lesionada. Teve uma luta de 5 minutos. A WWE pode fazer ela voltar no Royal Rumble. E se ela voltar no Royal Rumble, ela cresce nas apostas, tá? Porque seria a revanche. Tiffany Stratton e Jade Cargill na WrestleMania. E aí, meu irmão, seria assim, pop monstruoso pra Tiffany Stratton se ela derrotasse a Jade Cargill numa arena repleta de gente da IWC, né? Agora, tirando isso e partindo pra NXT, eu acho que dessa galera aqui, Blake Monroe nunca diga nunca, Jacy Jane nunca diga nunca, tá? Kendall Gray nunca diga nunca, Sol Ruka nunca diga nunca e Tatum Paxley nunca diga nunca, tá? Por quê? Porque eu acho que essas 5 lutadoras vão estar no Royal Rumble. Eu particularmente, eu apostaria que essas 5 lutadoras vão aparecer no Royal Rumble para compor o Royal Rumble, tá? Sendo que a Kendall Gray eu diria que é a que tem menos chance de aparecer. Mas eles podem querer empurrar ela como vencedora campeã da Evolve e tal. Eles estão empurrando ela na NXT. Podem querer dar uma primeira apresentada para ela pro público geral. E eu acho que a WWE tá querendo comprar as ações dela. No sentido, tá querendo ver até onde ela pode chegar, tá? Eu acho que Blake Monroe aparece no Royal Rumble, Jacy Jane aparece no Royal Rumble, Soruka, eu acho muito provável que ela apareça no Royal Rumble. A Soruka e a Jacy Jane eu acho que muito provável, porque eu acho que as duas sobem. Tatum Paxley tem gente falando que pode subir, Blake Monroe tá falando que pode subir. A Tatum Paxley tá no cartaz da propaganda do Royal Rumble na Arábia Saudita, assim como o Bafemi. Tá, então eu acho que essas 4 certamente devem aparecer no Royal Rumble. Kendall Gray também eu acho que aparece. Mas eu acho que nenhuma delas vence, por isso que eu coloquei como nunca diga nunca. Porque assim, caminho existe para elas vencerem? Existe. Aquele talento que apareceu do nada, surpreendeu todo mundo e venceu. Poxa, mas André, eles podem fazer isso no Royal Rumble? Claro que podem. Entre as mulheres eles já fizeram com a Paige ganhar o campeonato das divas no primeiro dia. Lembram? Depois do WrestleMania 30, a AJ Lee no ringue, a Paige aparece. Ela era campeã da NXT, mas apareceu sem o cinturão. A AJ Lee dá na cara dela, desafia a Paige pra uma luta pelo título e a Paige vai e derrota ela e ganha o campeonato das divas no primeiro dia no main roster. Então, depois que a WWE fez isso lá atrás, tudo bem, era Vince McMahon, aqui é Triple H, mas pode acontecer, tá? Pode acontecer. Muito bem, então entre as possíveis ficaram essas atletas aqui, tá?
E dessas atletas aqui, eu vou escolher 3 para as favoritas. Entre as favoritas, eu vou colocar Liv Morgan, vou colocar Tiffany Stratton e vou colocar Rhea Ripley. E entre as possíveis, eu vou colocar entre a primeira. Cara, eu vou fazer o seguinte: eu vou descer a Rhea Ripley e vou botar a Bianca Belair. Tá? Vou botar primeira entre as possíveis a Rhea Ripley. A segunda, a Io Sky. Terceira, Charlotte Flair. A quarta, Raquel Rodrigues. A quinta, Becky Lynch. A sexta, Julia. E a sétima, Nikki Bella. Sendo que Julia e Nikki Bella é viés de baixo. E aqui eu vou explicar uma coisa. Tá? Eu falei que eu ia escolher 3. Essas 3 aqui estão condicionadas ao retorno da Bianca. Se a Bianca voltar, se ela voltar no Royal Rumble, pra mim ela é a mega favorita a vencer o Royal Rumble. Porque ela tá há quase um ano fora. Na verdade, tá quase um ano, né? Porque ela quebrou o dedo na WrestleMania. E ela teria o maior pop deste Royal Rumble quando ela voltasse. E seria uma vitória que o público não iria reclamar. Eu acho que só os mega fãs da Liv Morgan iriam reclamar, mas eu acho que a Bianca Belair vencendo, o pessoal não iria reclamar. Se a Bianca Belair não retornar no Royal Rumble por algum motivo, o dedo dela não tá bom, ela não tem condição de voltar, aí eu boto a Rhea Ripley pra cima. Eu boto a Rhea Ripley pra cima e eu desço com a Bianca. Quais são os caminhos para essas 3 lutadoras? E qual é o caminho da Bianca? Eu vou deixar a Bianca aqui em primeiro. Eu já falei, se a Bianca voltar, ela vence pra mim, tá? A Bianca Belair, se ela entrar, ela vence porque ela é a Bianca Belair, a melhor talento no ringue da WWE hoje, na minha opinião. Tem um hype absurdo, ela tem toda uma conexão com o público feminino, com o público afro-americano. Ela é uma pessoa absurdamente marketável, então eu acho que ela poderia entrar nesse cenário aí, poderia ser a campeã. E aí ela teria o quê? Ela teria história com a Jade Cargill. Bianca Belair e Jade Cargill como main event da noite 1 da WrestleMania. Tá? Então, é um main event da noite 1 que eu acho bem plausível. Bianca Belair e Jade Cargill. Tá? Com a Bianca Belair vencendo o título pra delírio do público. Tá? Então, Bianca Belair, favorita, na minha opinião, se voltar. Se ela não voltar, aí nós temos Liv Morgan, Tiffany Stratton e Rhea Ripley. Eu acho que em uma situação, em uma condição normal de temperatura e pressão, a Rhea Ripley seria a favorita para vencer o Royal Rumble. Poxa, mas André, ela já venceu o Royal Rumble. Pois é, isso é uma coisa que atrapalha. Isso é uma coisa que atrapalha, tá? Porque eu acho que a WWE poderia querer dar a Royal Rumble para uma lutadora que ainda não venceu. Isso atrapalha um pouco a Bianca, isso atrapalha um pouco a Rhea, tá? A Bianca já venceu o Royal Rumble, já venceu o Elimination Chamber. Então, se ela quiser entrar na disputa, ela vai ter que vencer um dos dois ou então botar o dedo na cara de alguém, tá? E aí entrar numa triple threat. Eu acredito que numa condição normal de temperatura e pressão, a Rhea Ripley seria mega candidata a vencer o Royal Rumble. Só que ela já venceu o Royal Rumble e nunca ganhou a Elimination Chamber. Então, neste cenário, eu acho muito plausível que a Rhea vá para a Elimination Chamber. Se ela vai vencer, é outra história. Neste cenário, nós temos Tiffany Stratton e Liv Morgan. Temos Tiffany Stratton e Liv Morgan. E aí, cara, eu vou com o que tá todo mundo dizendo. Porque tá todo mundo dizendo que a Liv Morgan vai vencer esse negócio. Então, em um cenário em que a Bianca Belair não volte para a WrestleMania, para o Royal Rumble, a minha favorita será a Liv Morgan. Em um cenário que a Bianca Belair volte, a Bianca Belair vai. A Bianca Belair se torna a vencedora e enfrenta a Jade Cargill. Qual é a grande questão aqui da Liv Morgan? Por que eu acho que a Liv Morgan ganha e a Rhea não ganha nesse cenário? E aí aqui nesse cenário a Tiffany ficaria em terceiro. Porque a Liv Morgan nunca venceu o Royal Rumble. Poxa, mas André, ela não tem hype. Não tem hype.
Poxa, André, assim, a storyline dela lutando contra a Stephanie Vaquer não faz muito sentido. Então, faz se a Raquel Rodrigues entrar na história. Perceberam a jogada? A jogada seria, na verdade, a Raquel Rodrigues tirar o título da Stephanie Vaquer. Raquel Rodrigues tira o título da Stephanie Vaquer e se torna campeã mundial peso pesado. A Liv Morgan tem o direito de escolha. Ela escolhe a Raquel ou ela escolhe a Jade Cargill. Duas lutadoras mega fortes. Aí o que poderia ser a história? A Liv Morgan fica com ódio da Raquel, porque a Raquel se tornou campeã mundial e volta contra ela. Ou a Raquel Rodrigues resolve se voltar contra a Liv Morgan e fala: olha, se você se atrever a entrar no meu caminho, eu vou arrebentar com você. A Raquel Rodrigues e a Roxane Perez expulsam a Liv Morgan da Judgment Day. A Judgment Day implode. E aí nós teríamos Raquel Rodrigues e Liv Morgan pelo campeonato mundial. Neste cenário, essa luta não seria a main event da WrestleMania. Não seria. Tá? O único cenário que eu vejo para uma luta feminina ser main event da WrestleMania seria: 1. Bianca Belair e Jade Cargill pelo campeonato mundial peso pesado. 2. Rhea Ripley e Io Sky por um dos campeonatos. Um dos campeonatos. Por que um dos campeonatos, André? Porque eles poderiam fazer com que a Io Sky derrotasse poderia fazer com que a Io Sky ou a Rhea Ripley vencessem o Elimination Chamber e aí terem duas vencedoras do Raw. E aí eles poderiam aproveitar para jogar pro SmackDown. E aí nesse cenário você poderia ter Rhea Ripley, Io Sky e Jade Cargill. A Io Sky poderia apontar o dedo na cara da Rhea Ripley e falar: olha só, você roubou um spot na minha luta no ano passado, agora eu vou roubar um nesse momento. O outro cenário seria a Io Sky derrotar a Stephanie Vaquer pelo título e a Rhea Ripley ganhando a Elimination Chamber enfrentar a Io Sky. E aí neste cenário a gente poderia ter uma Bianca Belair enfrentando a Jade Cargill, uma Rhea Ripley enfrentando a Io Sky. E aí neste cenário, Rhea Ripley e Io Sky seriam o main event da noite 1 da WrestleMania. Então, assim, eu acho que tem muitos caminhos. Eu acho que, ao contrário dos homens, que as storylines estão mais certinhas, entre as mulheres você tem muitas pontas soltas. Eu acho que existem mais avenidas a serem exploradas na divisão feminina. E eu acho que o grande problema é a Liv Morgan, que tá todo mundo dizendo, e eu não sei se é wishful thinking ou se a WWE realmente está pensando em botar a Liv Morgan como vencedora do Royal Rumble, porque eu acho que a única história plausível seria a Liv Morgan e Raquel Rodrigues. Eu não vejo sentido numa luta Liv Morgan e Stephanie Vaquer, porque, sinceramente, eu acho que a Stephanie Vaquer exporia a Liv Morgan. A Liv Morgan é uma boa lutadora, mas a Stephanie Vaquer é muito melhor. Já uma luta Liv Morgan e Raquel Rodrigues, você teria história, você teria emoção, você teria drama, teria uma luta pessoal. E uma lutadora leve com uma lutadora grande, alta, a luta casaria melhor. Tá? Então, eu acho que a WWE talvez se colocasse num problema sério se desse o título, se desse a vitória do Royal Rumble para Liv Morgan. Eu acho que o caminho de storyline da WWE seria mais fácil se Rhea Ripley, Tiffany Stratton ou Bianca Belair vencessem o Royal Rumble. A Bianca Belair é muito fácil, Tiffany Stratton muito fácil. Tiffany Stratton seria a revanche contra a Jade Cargill. Bianca Belair seria Bianca Belair e Jade Cargill. E no caso da Rhea Ripley, aí eu acho que é um caminho um pouquinho mais tortuoso, porque aí eu teria que... Pra fazer o main event lá da noite 1 da WrestleMania, eu acho que Rhea Ripley e Sky é mais marketável do que Rhea Ripley e Stephanie Vaquer. E Sky e Stephanie Vaquer é marketável? Mas não pro main event de WrestleMania. Uma chilena com uma japonesa, tá? Eu acho meio difícil. Então, como a luta não é nem no Chile nem no Japão, é em Las Vegas, acho difícil. Mas Io Sky e Rhea Ripley seria, Bianca Belair e Jade Cargill seria, Tiffany Stratton e Jade Cargill seria. Jade Cargill e Tiffany Stratton não seria main event da noite 1, Bianca Belair e Jade Cargill eu acho que seria, Rhea Ripley e Sky seria o maior potencial de main event da noite 1. E eu acho que pode acontecer. Tá? Então é por isso que eu coloco essas três como favoritas. Bianca Belair, se voltar, mega favorita. Se a Bianca Belair não voltar, Liv Morgan. Essas são as minhas escolhas e eu quero saber a escolha de vocês.
Quem vocês acham que serão as lutadoras favoritas a vencerem o Royal Rumble? Quem vocês acham que vence o Royal Rumble? Coloca aqui nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês. E não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para continuar ajudando o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe seu hype e, acima de tudo, assista e maratone todos os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Vou deixar umas opções aqui na tela para vocês. Eu conto com a sua audiência. A gente se vê do outro lado, um grande abraço. Até a próxima.